A paz do Senhor para você, docente, discipulando. Estamos aqui para mais uma realização de um podcast. Mais um EBD em Síntese Podcast, uma realização, uma produção do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus, igreja esta presidida pelo pastor Martim Alves da Silva. Eu estou aqui cercado dos meus muito dignos amigos e colaboradores deste projeto tão especial, que é o nosso podcast do Discipulando. É um projeto endereçado e dedicado a você, professor, professora do Discipulando, no que se refere a subsídios e outros comentários que visem a uma complementação e um suporte ou reforço para a aula do próximo domingo. E eu quero aqui já facultar a palavra ao nosso pastor Raul. O que esperar da lição de hoje, pastor Raul? Seja bem-vindo à paz do Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos, em nome de Jesus, para falarmos sobre um assunto tão importante, que é o novo nascimento. E tenho certeza que será proveitoso para os professores utilizarem como subsídio para elaborar as suas aulas e assim o nome do Senhor ser glorificado. Obrigado, pastor Raul. Meu querido professor Douglas Nilson Moraes, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Moeli, pastor Raul, Pai do Senhor a todos que têm nos acompanhado a cada semana nesse podcast endereçado aos professores, alunos do Discipulando, e estamos hoje com a lição falando sobre o novo nascimento, e é por demais importante, queridos, porque o nosso aluno ele já está no terceiro ciclo, ele já tem uma caminhada nessa nova vida em Cristo. Então, o conteúdo que se aborda, que vamos abordar na lição de hoje, de certa forma, vem para fortalecer e também ajudá-lo na compreensão dessa jornada que está começando na vida deles. Obrigado, professor Douglas Nilson. Como já falamos em nossa última gravação, já adentramos o terceiro ciclo do Discipulando, da revista do Discipulando, cuja temática geral é Vivendo as Verdades Bíblicas, ou Vivenciando a Fé Cristã. E quando eu falo fé, aqui eu não quero excluir o aspecto, a dimensão prática da nossa fé, né? Eu não estou aqui simplesmente falando de crença, mas daquilo que cremos, daquilo que vivemos. Então, eu quero aqui propriamente usar o verbo, né? O crer para o cristão. Aquele que o crer cristão significa no seu dia a dia. E é claro que estamos aqui também assumindo um princípio muito importante que diz respeito à interpretação das Escrituras, que é o princípio da clareza das Escrituras. E reitero o que eu falei na última gravação, em relação àquilo que está escrito na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 3, que, em outras palavras, você poderá entender da seguinte forma, né? Tudo aquilo que é para que nós venhamos a crer, que venhamos a praticar, tudo aquilo que se aplica à piedade cristã é facilmente ou claramente identificável nas Escrituras. É claro que as Escrituras têm alguns pontos complexos, obscuros em outras passagens, mas aquilo que é essencial, que diz respeito àquilo que a gente deve crer, viver, o nosso temor para com Deus, isso está facilmente identificado na revelação escriturística. E aqui estaremos hoje debruçados sobre o quarto assunto, ou a quarta lição da revista do Discipulando, deste terceiro ciclo, né? Sou nova criatura. Sou nova criatura. O que isso significa? Professor discipulando, isso significa herdar a natureza de Deus. E quando eu falo sobre essa herança, né, o fato de você herdar e experimentar essa nova vida que você recebe de Deus, isso tem implicações radicais para a sua vida e para a vida do discipulando, para a vida do aluno
a quem você estará ensinando. Meus caros professores, o que o professor discipulando diante desse tema, né? Sou nova criatura. O que esse tema já inspira em termos já, digamos, de preâmbulo, né? Não propriamente já introduzindo o assunto, mas como é que o professor já poderia se dirigir à classe? Bom, meu amado irmão, chama a atenção já o tema da lição, né? Sou nova criatura, é uma afirmação. Aquele que tem um encontro com Cristo, aquele que aceita Jesus como Salvador, ele passa a ser uma nova criatura. E é interessante a afirmação, né? Pergunta, sou nova criatura? Não, eu sou uma nova criatura porque eu nasci de novo, eu estou em Cristo. E esse tema, certamente, é um tema muito caro para todos nós que somos cristãos, que estamos em Jesus. Professor Douglas Nilson, introdutoriamente, o que é que pode ser dito? O texto base da lição, ele já deixa muito claro o caminho de uma nova criatura. E veja que esse texto, ele é universal, ele é aplicável a qualquer pessoa, independente da sua posição, do seu contexto social, religioso, cultural. É um texto que vai confrontar o homem quanto à sua condição e qual a condição que Deus tem para ele. Então, essa afirmação, ser uma nova criatura, é algo que precisa estar muito bem enraizado no coração do aluno, assim como está em nosso coração, no coração do professor. Porque não compreender bem essa afirmação, como o pastor Raul falou, questionar essa afirmação ou transformar essa afirmação em uma dúvida, em uma hipótese, em uma pergunta, pode desvencilhar esse novo convertido de um caminho que ele é único, ele é decisório e é também um caminho que nos leva para o céu. Então, acho que eu entendo que o pastor Raul foi muito feliz quando ele enfatizou: sou nova criatura. É uma afirmação. E nós vamos trabalhar em cima dessa afirmação. Afirmação acerca de um privilégio. Isso. É muito especial sermos filhos de Deus e estarmos certos dessa operação miraculosa. Não deixa de ser, é claro, um milagre, né? Porque de nós mesmos não seríamos capazes de produzirmos o novo nascimento, o processo da regeneração. Meus queridos, avançando... Ali, e é o interessante porque, veja, eu, como alguém que ainda não crê, ou, no caso, novo convertido que creu recentemente, há algum tempo, ele vai entender que essa condição de nova criatura requer uma decisão, que nós já falamos em outros encontros, requer uma decisão e requer atitudes a serem tomadas nessa caminhada. Então, esse ser nova criatura é algo que não é uma opção, ou não é como alguém dizer assim, não, eu vou para aquela igreja, mas eu já sou uma nova criatura. Não dá para dizer isso. Ser nova criatura está acima de ir numa igreja. Ser nova criatura é confessar, é reconhecer, é seguir os passos. Adesão religiosa. Mais do que uma adesão religiosa. É uma ação que inicia no interior, na mente, no seu intelecto e reverbera para a sua vida, para as suas decisões, suas atitudes a partir de então. Pastor Raul, gostaria de acrescentar alguma coisa? Antes de entrarmos no primeiro tópico? E é interessante... A título de introdução. Vocês estão falando, meus caros irmãos, porque ser uma nova criatura tem muitas implicações. Significa ser criação de Deus, ser criado por Deus de novo.
Então você começa uma nova história, uma nova vida, e tudo muda quando essa realidade é presente na vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, e é maravilhoso. E vamos percorrer aqui a lição, que tem muita coisa boa para nós. Glória a Deus. Fique atento aí, professor discipulando, e aqui aproveito para lhe estimular a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, curtir não apenas este vídeo, como também os demais vídeos dos segmentos que integram esse grande projeto que é o podcast do DENEC, da Assembleia de Deus. Primeiro tópico da lição, por que estaremos falando sobre o motivo, a razão, né? Por que, ou a necessidade, porque não, né, também aqui me refiro aqui em termos de necessidade. Qual a razão e a necessidade desse nascer de novo, desse renascer, dessa regeneração, dessa nova vida? E eu quero aqui pontuar alguns elementos, como entre os quais a que se deve essa razão do novo nascimento é o fato de o pecador estar morto em seus delitos e pecados, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 1, né? Ou seja, um estado de morte espiritual. E isso é o efeito do pecado sobre o indivíduo. Uma outra razão, a necessidade absoluta da graça. É impossível o pecador de si mesmo ou por si mesmo ter qualquer tipo de iniciativa para produzir a regeneração. Ele não tem como se auto-regenerar de si mesmo ou por si mesmo, a não ser por uma ação ou por obra do Espírito Santo. De acordo com João capítulo 1, versículo 13, está escrito, né? Aqueles que não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Quem opera o novo nascimento é Deus. João capítulo 1, versículo 13. É Deus, é algo sobrenatural, que diz respeito à soberania de Deus. E é claro que faz parte isso do processo da salvação. Nós temos a doutrina da justificação, quando o homem responde de forma positiva à oferta do evangelho, acontece o novo nascimento, essa restauração, como o pastor Raul já colocou, né, em termos de recriação. Essa restauração, Deus está revertendo através do evangelho os efeitos do pecado, ou a maldição do pecado na criação, e isso tem começado em nós, nas suas criaturas. E nós temos o exemplo de Nicodemos, que é o personagem do diálogo da leitura bíblica em classe. O que é que eu poderia dizer de Nicodemos? É um ortodoxo, né? Um teólogo ortodoxo, conservador, mas ainda assim precisava nascer de novo. Nascer de novo. E qual era o problema do segmento ao qual o Nicodemos pertencia, né? Por exemplo, ele tinha feito uma adesão pelo farisaísmo, né? Pelos fariseus, o segmento, o grupo, o partido dos fariseus, um grupo separatista, né? E era um grupo que se julgava justo aos próprios olhos. E isso é muito complicado. Jesus chega e o confronta. É necessário nascer de novo. Pastor Raul ou professor Douglas Nilson, fiquem à vontade. Certo. Corroborando, irmão Eli, com o que você está dizendo, essa questão do novo nascimento, antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Assim como Nicodemos também, ele estava morto nos delitos e pecados. O senhor citou aí Efésios, capítulo 2, versículo 1. É a Bíblia quem diz, é Deus quem revelou para nós. Nós andávamos mortos. E Nicodemos não era diferente, porque a Bíblia diz também, lá em Romanos, capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E para você, professor, compreender e repassar isso para os seus alunos, é importante consignar aqui o seguinte: a morte espiritual, ela é diferente da morte física. A morte espiritual não diz respeito à ausência de vitalidade no corpo físico. Não é assim a morte espiritual. A morte espiritual, ela é a separação do homem de Deus. Separação. Então, o que separa o homem de Deus? É o pecado. É aquela vontade deliberada de pecar. É aquele desejo de
é aquele desejo de suprir o vazio que existe na alma, no ser humano, com os seus próprios méritos e com alheio a Deus. Só quem pode preencher o vazio que está na alma do homem é Deus. E aí o homem rebelado contra Deus, o homem, por natureza, inimigo de Deus, ele vai buscar essa satisfação, essa realização, esse preenchimento, essa necessidade, suprir essa necessidade com os seus próprios méritos. Aí, como ele é inclinado ao erro, ele vai buscar em tudo que diz respeito, que contraria a vontade de Deus. Tudo aquilo que vai prejudicá-lo de alguma maneira, que é o pecado. E o pecado separa o homem de Deus. Aí, o nascimento espiritual é quando o homem que está longe de Deus, que está apartado de Deus, ele é enxertado em Deus. Ele é enxertado no Senhor. Aí ele vivifica-se. Por isso que Jesus falou assim, ó, João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João capítulo 15, versículo 7. Então, veja que todo ser humano, para se salvar, precisa entrar por Cristo para chegar a Deus, para ser religado com Deus. Aí dá-se o processo de regeneração, de recriação da criatura, porque ele vai ser enxertado em Deus. Nós não estamos falando de morte física. A morte física é outra coisa, tá certo? Então, deixa bem claro isso, que é uma restauração espiritual, porque Jesus estava falando para Nicodemos da ressurreição, do novo nascimento espiritual, e não nascimento físico, como entendeu Nicodemos, ou como aqui na lição o comentarista até diz, né? Será que ele entendeu muito bem, mas queria justificar-se, né? Então, é muito interessante esse tópico e é bom chamar a atenção dessa diferença de morte física e morte espiritual, e Jesus, ele veio nos ressuscitar espiritualmente. Eu percebo nesse ponto introdutório, quando fala da velha criatura, cada um de nós, seres humanos, pela nossa natureza, temos um senso de autojustificação. Nós queremos justificar as nossas condições pecaminosas, as nossas ações. E veja se nós não tivéssemos um parâmetro. Eu chegaria para o irmão Eli, se eu fosse confrontá-lo em seus delitos e pecados, ele poderia dizer, isso é a sua compreensão, para mim é diferente, então se tornaria algo relativizado. Mas veja que o texto de João 3, do 1 ao 16, é o texto base dessa lição, eu percebo assim, imagina que nós vamos no médico, está sentindo uma dor, algo que está desconforme, você vai no médico. Você não vai chegar no médico e já vai querer sair lá com o remédio se ele não fizer antes um diagnóstico. Você vai dizer o que está sentindo, a partir daí ele vai solicitar alguns exames, seja radiológico, de imagem, exames clínicos, para, de posse dessas informações, ele conseguir identificar o real problema. Quando nós nos deparamos com a palavra, o diagnóstico já está lá. E o nosso problema já está aqui. Não tem... O que vai mudar é, assim, as particularidades de como esse problema se apresenta na minha e na sua vida. Mas o problema é o mesmo, pecado. E olhar esse diagnóstico que é tão preciso, é muito mais preciso do que qualquer exame de imagem, qualquer Doppler, qualquer scanner que exista, qualquer tecnologia. Esse exame ele é preciso porque, baseado até em Efésios, no capítulo 2, o Paulo vai dizer, iniciar nos 3 primeiros versículos, como nós éramos, como é a vida de alguém sem Deus, mergulhado em delitos e pecados. Isso independe se você é um bom filho, você é um bom esposo, você
é uma boa pessoa da sociedade, um bom profissional. A questão não está nas relações horizontais, é que na relação vertical nós estamos afundados em delitos e pecados. Essa é a nossa velha criatura. E alguma coisa precisa ser feita. Só que essa coisa já foi feita. O médico, ele já tem o diagnóstico e ele já tem a solução. E essa solução nós vamos ver mais adiante. Obrigado, professor Douglas Nilson. Só aqui complementando para fecharmos este tópico, Nicodemos era um bom fariseu, como Paulo era um bom fariseu, mas passaram, né? Ambos passaram pelo processo de conversão e ele estava ali representando um grupo, né? Era oriundo, né, desse segmento aí dos fariseus, e era um grupo que se orgulhava da sua etnia, do seu favoritismo, do nacionalismo judaico, né? E ele chega até e Jesus, né, o confronta, explicando que o novo nascimento nada tem a ver com nascimento natural. Nada tem a ver com etnia, nem com nacionalismo. É um renascer espiritual. E ele vai dizer que é apenas um nascimento, né? Um novo nascimento. Se você, professor de disciplina, se for conferir a construção na versão original, a interpretação que é possível é em um nascimento, não dois nascimentos, como se fosse um nascimento espiritual dentro de uma certa modalidade ou dentro de uma certa operação e um outro nascimento. Não. Jesus está confrontando nascimento físico com nascimento espiritual, né? Portanto, se trata apenas de um nascimento, aquele ao qual Jesus está apontando como necessário para a vida de Nicodemos. E ele vai falar sobre água e espírito. Só fechando aqui, viu, Douglas? Água e espírito. Água é um símbolo para purificação e espírito é um outro, remete ao que? A poder. Então, um poder purificador. Se você for observar depois com mais calma, no capítulo 36 do livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, você vai observar uma analogia interessante entre esse pano de fundo por trás desse diálogo de Jesus com Nicodemos. Professor Douglas Nilson? Li, ainda nesse primeiro tópico, quando o escritor vai falar sobre uma natureza que não se sujeita a Deus, poderíamos resumir pelo menos 3 pontos que caracteriza a nossa velha natureza. A primeira é a insubmissão. Todos nós, todo aquele que não se rende à palavra é insubmisso à palavra. Isso é uma característica da velha natureza, não se submeter à palavra de Deus. O segundo aspecto é o egocentrismo, ou seja, quando eu não me rendo à palavra, todo o meu viver está centrado em mim mesmo, nas minhas necessidades, no meu querer. Então, Deus não é o centro da minha vida. E o terceiro aspecto é o individualismo. Se eu não estou submisso à palavra, se Deus não é o centro da minha vida, quem vai conduzir o meu viver? Sou eu. E como eu conduzo esse meu viver? Nas minhas práticas pecaminosas, em uma vida que não vive para glorificar a Deus. Independente do que eu faça ou deixa de fazer, se eu peco menos ou peco mais. Mas o propósito de nós estarmos aqui, eu, Eli, pastor Raul, todos aqueles que nos acompanham através desse podcast, todo ser humano vivo ou os que vão ainda vir à vida, ou os que já viveram, todo ser humano, ele vem a esta terra com um propósito que é glorificar a Deus. E se a minha vida não glorifica a Deus, eu estou ainda agregado à velha natureza. Pastor Raul? Isso é tão verdade, professor Douglas Nilson, que o ser humano, ele tenta ser o seu próprio Deus. Quando ele se submete a Deus, né, porque, corroborando o que você falou, quando ele não se submete a Deus, ele vai querer ser seu próprio Deus. Ou seja... Uma espécie de maioridade, né? Exatamente. Desprezando o pai. Exatamente. A tutela do pai. Ele vai querer ser o seu próprio Deus ao seu jeito, ao seu modo. E não
assim. A natureza espiritual, ela funciona para todos, a lei é para todos. A lei é para todos, independentemente, Deus não faz distinção de pessoa. Então, na hora que o homem ele busca meios alheios a Deus para se salvar, ele está demonstrando com isso a sua rebeldia a Deus, a sua intenção de não se submeter-se à vontade de Deus, a sua arrogância, né, o seu orgulho. Então, realmente, isso que o professor Douglas falou é muito importante. E o novo nascimento não é algo psicológico, não é algo social, filosófico, cultural, é muito mais que isso. O novo nascimento é espiritual. Existe uma vida espiritual. E o espiritual, ele determina o natural, não é o contrário. Então, o processo se dá no âmbito espiritual, que, como está ligado ao corpo e à alma, ele vai, sim, reverberar os efeitos no campo social, no campo psicológico, a pessoa passa a ser ter tranquilidade, a pessoa passa a ser orientado, ter segurança, ter características de pessoas que apresentam o fruto do Espírito, gozo, paz, que vivamos sofrendo, ainda que tenhamos tribulações, ainda que estejamos cheios de problemas, mas ainda assim temos o Espírito Santo dentro de nós, que às vezes não sabemos nem explicar, e quanto mais nos esforçamos para explicar, parece que mais distante fica daquele que está a ouvir. Mas quem está ouvindo vai entender, aqueles que nasceram de novo vão entender o que nós queremos dizer. O Espírito Santo de Deus testifica o nosso espírito, é algo muito profundo, né? E isso tudo faz a diferença na nossa vida, no nosso jeito de ser, e isso é muito importante. Lê, e dentro desse ponto, eu ainda queria contribuir no seguinte aspecto. Muitas vezes o novo convertido ele pode associar o novo nascimento com um estilo de vida. E aí ele pode associar que várias pessoas, por ter um estilo de vida que parece com a vida cristã, ele generalizar e achar que todas aquelas pessoas, de certa forma, já vivenciaram o novo nascimento, porque tem um estilo de vida que se assemelha ao estilo de vida de quem nasceu de novo. Mas a questão do novo nascimento não está primariamente voltado a minhas ações nas relações horizontais. Porque eu posso ser uma boa pessoa na sociedade, eu posso ser um bom trabalhador, eu posso ser alguém respeitador, eu posso ter muitas virtudes e nem por isso eu ter nascido de novo. Porque o nascer de novo, ele vem imbuído de uma ação espiritual e automaticamente o perdão dos pecados, a reconciliação com o Pai, a habitação do Espírito Santo em nosso viver e a condução da vida pelo Espírito Santo. Então, agora, eu não entrei em transe, eu não sou alheio ao que acontece, mas a presença do Espírito Santo em meu interior me convence, me constrange, me confronta, para que, à luz das Escrituras, eu seja um imitador de Cristo. Então, sem esse ato primário, eu não passarei de um religioso. Exatamente, irmão Deglonius. E aí, justamente isso, é algo real, não é algo fruto da imaginação, não é algo fruto de uma sociedade, de um grupo de pessoas que resolveram viver de uma maneira, não. As pessoas vivem daquela maneira, os crentes, porque algo maior, que é o Espírito Santo, faz morada nele, conduz a vida dele, ele é uma nova criatura, esse crente, e ele agora tem a mente de Cristo, ele tem prazer nas coisas de Deus, ele tem prazer em agradar a Deus. E outra coisa, todo mundo peca. Não tem quem que diga assim, eu vivi desde que eu me entendi de gente, porque Deus não leva em consideração o tempo da inocência, da ignorância, né? Uma criança que não tem consciência do pecado, ainda que pratique pecado, ela não tem consciência. Mas depois que a pessoa se torna consciente, ela peca de um jeito ou de outro, peca sem querer,
Peca sem querer, peca querendo e peca sem querer. Então, todo mundo peca. E só quem tem a solução para o pecado é Deus, é Jesus. Só que pode perdoar pecado. Sem o perdão do pecado, o homem está perdido. E aí, uma vez que esse homem aceita Jesus, essa mulher aceita Jesus, ela passa a ser uma nova criatura porque ela é enxertada. Ela não pode se salvar porque ela está devendo, tem uma dívida impagável. Aí ela clama a Deus por meio de Jesus, que Jesus é a solução de Deus para o pecado da humanidade, para o retorno a ele, por isso que ele é o caminho e a vida. Aí o homem entra por Cristo e vai até Deus. Isso não quer dizer que nós, crentes, vamos deixar de pecar. Nós pecamos. Às vezes pecamos querendo acertar, mas pecamos. É pecado do mesmo jeito. Porque a própria Bíblia diz o seguinte, ó, que em 1 João, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Agora, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aí você pode perguntar assim, mas peraí, como é que pode? Quer dizer que a gente, crente, ainda continua pecando? Infelizmente, pecamos. Infelizmente. Por isso, Jesus nos ensinou, quando fôssemos orarmos assim, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Foi objeto da lição número 4, né? Que nós trabalhamos aqui. Então, qual é o grande segredo, então? Uma pessoa que peca, que está morta espiritualmente, e eu que estou vivo espiritualmente e peco. A diferença é o seguinte, meu amigo. A diferença é que você que é crente, estamos em Cristo. Estamos em Cristo. Pecamos, mas pecamos sem querer, ou pecamos porque não conseguimos lidar com aquela situação. É diferente de uma pessoa que não tem Jesus. A pessoa que não tem Jesus, ela peca, e se alguém for falar para ela assim, olha, isso está errado, isso não funciona, olha, tem cuidado, eu não quero nem saber, e ela sai esbravejando. Eu já convivi com pessoas que chegavam na segunda-feira, meus colegas, e cada um contava um pecado maior do que o outro que cometeu no fim de semana, e se orgulhava disso como se isso fosse uma vantagem. Ora, o pecado mata o homem. É diferente mais de um crente, de uma pessoa que é nascida de novo. Quando ele peca, ele sente tristeza, ele vai orar e ele pede perdão a Deus. Por isso nós estamos em Deus, tá? Porque nós queremos o Senhor. É um ato volitivo, é um ato voluntário e de vontade. Eu quero o Senhor. Eu sei que só o Senhor tem as palavras da vida eterna, como disse o apóstolo Pedro. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu me agarro com Ele. É claro que eu sou falho, mas entenda uma coisa, o fato de nós sermos nova criatura, de nós sermos salvos, não quer dizer que a gente seja perfeito. Nós somos perfeitos, mas estamos num processo de aperfeiçoamento até chegarmos à estatura de varão perfeito, e nosso sonho, nosso objetivo é o céu, e para lá nós vamos, porque Jesus é quem nos garante. Obrigado, pastor Raul. É importante, professor do discipulando, você, professora, também, entender que a justificação precede esse processo da regeneração. No Evangelho de João está escrito, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, primeiramente, você responde à oferta do Evangelho, você responde à graça, a atuação da graça sobre o pecador responde, né? O Evangelho, o pecador ele é exposto ao Evangelho, a graça é infundida, o Espírito Santo atua no coração do pecador, ele responde aceitando a oferta da salvação, se apropriando pela fé. Quando isso acontece, ele em seguida recebe o novo nascimento. E uma outra passagem interessante que reforça essa ideia de que morte espiritual nada tem que ver com aniquilação, né? Ou privação da vida, ou de vitalidade. Nós encontramos a parábola do filho pródigo. O que é que está escrito lá? Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Ali não era um cadáver. Era alguém alienado do pai, afastado do pai, exilado do lar, que era a sorte de cada um de nós que estamos aqui outrora falando sobre esse privilégio do novo nascimento. Meus queridos, estamos aqui já adentrando na metade do assunto de hoje, a nova vida, e
a verdadeira vida, né? O segundo tópico, a verdadeira vida, professor discipulando, o que significa, em essência, essa verdadeira vida? A vida no sentido estrito da palavra, né? O que significa viver, né? Primeiramente, o novo convertido, recém-converso, que experimenta o novo nascimento, que recebe esse grande privilégio de ser adotado, de fazer parte da família de Deus, ele terá as Escrituras como sua norma para si mesmo, como a norma, como a regra para a sua vida, para a sua prática, para a sua fé. São as Escrituras que regram nosso falar, nosso viver, nosso pensar. E as Escrituras, né, o texto de Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 15 a 17, fala largamente sobre isso, né, que a palavra de Deus ela torna um homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, devemos manter a nossa consciência cativa à palavra de Deus. É assim que você começa a viver como um filho que tem temor para com o pai de todos os pais. O pai de quem provém toda a paternidade, o pai perfeito, que é o nosso Deus, o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Se submeter a Deus através das Escrituras, se submeter a Cristo. Cristo não é apenas Senhor, ele também aliás, ele não é apenas Salvador, ele não vem apenas para te redimir. Uma vez redimido, você também passa a se sujeitar ao senhorio de Cristo. Cada área da sua vida deve ser governada por Jesus. Você não pode afastar o senhorio, ou a onipresença, ou a soberania de Cristo de determinadas esferas ou aspectos da sua vida. Jesus é Senhor sobre tudo, inclusive da sua vida. Você, professor, ou você, quem sabe, não tem vínculo com o quadro docente da EBD, mas se interessou pelo conteúdo deste canal, tá certo? Cristo, é isso que significa professar Cristo, né? Professar Cristo como Salvador e Senhor, né? E Cristo é o padrão e o poder para mudar, para transformar qualquer vida, qualquer existência, qualquer história. E as Escrituras ainda tratam que esta nova vida que nós vivemos, em que consiste essa nova vida? Nós estamos aqui na Terra treinando para a vida futura, que viveremos ao lado de Deus. O que significa a vida eterna? Uma existência transformada ao lado de Deus para sempre. E no livro de Apocalipse está escrito: aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é santo, se santifique ainda mais. E aquele que é sujo, se suje mais ainda. Né? E aquele que é imundo, fique cada vez mais imundo. Por quê? Porque os filhos de Deus, e quem não é filho de Deus, filhos do maligno, estão já treinando para a eternidade, para a vida futura, a vida depois da morte. Então, eu quero aqui finalizar essa reflexão sobre o segundo tópico, sobre essa verdadeira vida. De que forma? Quanto mais perto do espelho você se encontra, amigo, você que é professor, você que é aluno, discipulando, mais você vai enxergar o quê? Suas imperfeições. É por isso que quando estamos diante da palavra de Deus, a palavra de Deus nos apresenta Cristo. Quando eu passo a imitar o caráter de Cristo, quanto mais eu me aproximo de Cristo, quando eu cresço na graça e no conhecimento, ou seja, quando eu cresço no meu relacionamento com Cristo, minhas vulnerabilidades, meus problemas, minhas ambiguidades, né, minhas obscuridades ficam cada vez mais expostas, minhas imperfeições, e elas precisam ser corrigidas. Por quê? Porque eu preciso me submeter ao senhorio de Cristo para viver de forma digna da vocação do Evangelho. Pastor Raul, professor Douglas Nilson, fiquem à vontade. A verdadeira vida, depois que uma pessoa aceita Jesus, ela passa a ser uma nova criatura, isso diz respeito, isso vai ser percebido em todos os aspectos da vida dessa pessoa. E o principal objetivo dessa pessoa é se encontrar com Deus, vê-lo face a face, conforme a promessa que nós temos. O crente, ele, em última razão, ele está buscando as coisas de cima. Como diz aqui o apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, você morreu para o quê? Morreu para o pecado, morreu para o mundo, morreu para a rebeldia, para as coisas que desagradavam a Deus,
e ressuscitou, porque você agora foi enxertado em Deus novamente, através de Jesus. Portanto, se já ressuscitado com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha só que maravilha. E por aí continua. Então, ter uma verdadeira, né? Ter uma verdadeira vida significa isso. É você agora buscar as coisas que são de Deus, que agradam ao Senhor. E isso não é, como eu já repito, né? Já falei aqui, não é um processo doutrinário simplesmente, ou pedagógico, porque alguém aprendeu, porque agora vou me inserir num grupo que age dessa forma. Não, é algo vivo, é o Espírito Santo de Deus. Deus é um ser real, Deus é vivo, Deus ele se relaciona com o homem, e nós estamos só ensaiando, como falou aqui o professor Eli, nós estamos ensaiando aqui para um dia fazer mais força, com mais ênfase, onde? No destino que Deus preparou para nós, que é o céu. O céu está destinado para nós. Nós estamos predestinados ao céu, porque Jesus nos salvou, né? Não a predestinação fatalista, aqui não quero fazer confusão, mas nós estamos indo para o céu, nós estamos destinados ao céu. Então, nós vamos chegar lá, porque nós somos nova criatura, nós estamos em Cristo, e é Cristo quem este destino. E, irmãos, veja como essa verdadeira vida, essa nova vida, nós precisamos voltar um pouco ao momento da decisão. Nós tomamos uma decisão, e isso expressamos publicamente, mas muitas vezes alguém pode expressar publicamente, mas o seu coração não está aberto ao verdadeiro processo de transformação que o Espírito Santo quer operar na sua vida. Então, veja bem, a partir do momento que eu me rendo a Cristo, que você se rende a Cristo, há um processo de transformação gradativa que vai acontecendo, de dentro para fora. Inicia interiormente, isso vai ser apresentado exteriormente com minhas atitudes. Mas veja como isso é interessante. Outro dia eu estava em um ambiente e alguém perguntava a outra pessoa se a pessoa tinha deixado um determinado vício. E aquela pessoa dizia, faz 1 ano que eu não estou mais nesse vício. E aquela pessoa recebeu elogio por conta dessa atitude. Mas veja que quando alguém se rende a Cristo e os vícios, as práticas que o aprisionavam no passado já não lhe faz mais, já não lhe satisfaz, porque há um que lhe preenche de um modo completo, essa pessoa não é compreendida. Então, alguém vai chegar para ele e dizer, não, é porque alguém está lhe constrangendo, mas você não é feliz. Eu acho que Raul não é feliz porque ele não está vivendo, quando, na verdade, há algo em nosso interior que só vai saber quem vivencia essa experiência, que não nos faz sentir falta daquilo que está lá fora. E, em contrapartida, quem está lá fora, por não desfrutar desta presença, a habitação do Santo Espírito em nós, essa comunhão, essa vida com Deus e essa relação com Cristo, essa relação de perdão de pecado, de justificação, o que acontece? Quem está lá fora olha para nós e pode ter uma sensação de tadinho, coitado, não sabe o que está perdendo. E nós, olhando em contrapartida, nós temos empatia, misericórdia, compaixão, porque eles, achando que estão ganhando, na verdade, estão perdendo. Então, o novo convertido, e o professor precisa passar isso, que essa verdadeira vida, ela é algo que vai sendo
é um processo contínuo, e tem que ser contínuo. Se eu aceitei a Cristo hoje, e daqui a 5 anos, o irmão Raul, que esteve no dia da minha decisão, me conheceu de infância, de juventude, e olha para mim e não vê aspectos de mudança, então há fragilidades nesse meu processo de crescimento, de maturidade espiritual. Mas, se em contrapartida, o irmão Raul me encontra e eu digo, olha, no passado eu era uma pessoa assim, assim. E Raul disse, não dá para acreditar que você era isso, porque eu vejo Cristo na sua vida. Então, esse processo ele está caminhando à luz da palavra de Deus. Obrigado, professor Douglas Nilson. Obrigado, pastor Raul. Avançando aqui para o terceiro tópico. Eli, só para completar aqui o que o professor Douglas falou, que é muito interessante, muito pertinente, questão, às vezes o mundo não nos compreende, porque a própria palavra de Deus diz que quem anda no Espírito, quem não está no Espírito, não entende as coisas do Espírito, né? As coisas do Espírito só se discernem espiritualmente. E às vezes, eu costumo representar, para as pessoas entenderem, mais ou menos como a droga. A droga, ela gera um prazer. Ela gera um prazer. O problema é que ela mata, ela destrói. As pessoas que consomem droga são presas, elas têm consciência disso, mas não conseguem se libertar daquele vício. Aí perde emprego, perde família, perde a alegria, às vezes não quer nem tomar banho mais, enfim. Destruído. Quem conhece um usuário quem é dependente, quem conhece um dependente químico sabe o que eu estou falando. Mas ela quer aquela substância, porque gera um prazer nela, né? Só que gera um prazer que leva à morte. A mesma coisa é o pecado. O pecado tem um sabor, tem um gosto. É prazerosa a carne. Todavia vai gerar morte espiritual e morte também física, porque o pecado também gera tem consequências terríveis no corpo. Então, as pessoas não compreendem. Mas nós que estamos em Cristo, nós somos diferentes. Diferente em que sentido? Nós não precisamos daquela substância para nos fazer feliz. Porque Cristo é a nossa felicidade. Porque tudo que precisamos, Cristo nos proporciona. Né? O viver saudável, o viver feliz, o viver alegre. Isso é muito importante fazer essa comparação, porque nós somos incompreendidos mesmo. O crente é incompreendido, isso é normal. Mas cabe a gente entender que nós somos nova criatura, entender aquele que não é nova criatura ainda e orar por essas pessoas para que elas também um dia sejam alcançadas pela graça e misericórdia de Deus. Obrigado, pastor Raul. Portanto, professor, discipulando, está aí a reflexão. Essa nova vida consiste em viver a vida verdadeira, no sentido mais específico da palavra, né? Uma vida para Deus. Você passa a existir para Deus, você é reconciliado com Deus. O fundamento da dignidade do homem é o fato de ele ter sido criado à imagem conforme a semelhança de Deus, mas ele existe, né? Ele é destinado à comunhão com o seu Criador. Quando o homem está privado dessa comunhão, ele é miserável, vive de forma miserável. E a nova vida que o Evangelho oferece diz respeito a uma vida eterna, ou seja, você passará a viver para sempre, e agora você também poderá viver bem, ou seja, livre desses vícios, livre de uma vida autoindulgente, uma vida escravizada por prazeres, por drogas, como o pastor Raul já comentou. Agora, meus queridos, partindo para o terceiro e último tópico, andando em novidade de vida. Agora focaremos mais a aspectos ou elementos práticos desta lição, e aqui eu estarei já falando sobre a ética cristã. A ética cristã. A ética, do ponto de vista filosófico, é a pergunta acerca do que é o bem, ou o sumo bem. E, de acordo com as escrituras, o bem diz respeito ou abrange motivações, não apenas motivações, mas também deveres, princípios, imperativos, injunções morais, mandamentos, aquele que você deve fazer, aquele que você não deve fazer, atos ou comportamentos são proibidos, né? E a omissão também é condenada nas escrituras. Então, tudo isso aí tem a ver com a vida cristã. Motivação,
deveres, mas também as consequências, né? Eu poderia trabalhar aqui com aquelas tradições da filosofia, né, que remonta, por exemplo, a Aristóteles, o primado das motivações, né? O bem diz respeito às motivações, não propriamente a um dever, a um imperativo moral ou as consequências do ato, mas as suas motivações. Aí depois nós temos Kant, que vai discorrer sobre o imperativo categórico, né? E sem levar em consideração as motivações do comportamento ou os fins, as consequências de um ato, de uma ação. Aí nós temos também o utilitarismo, que vai promover a noção de que o bem ele se resume ou é determinado pelas consequências do comportamento, né? E não se resume a deveres e nem também se fundamenta nas motivações do comportamento. Mas a ética cristã é completa. Ela abrange motivações, deveres e consequências. Por quê? Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, ele propôs, né? Quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o crente ele deve viver em novidade de vida. Ele exige-se do crente um bom testemunho, um testemunho coerente com a sua fé, com a fé que ele professa. Um outro aspecto é a metáfora do sal, né? Do sal da terra. Nós somos o sal da terra. Qual é a função do sal? É preservar o sabor, preservar aquilo que existe de melhor no meio em que ele está inserido. Então, onde o crente estiver, ele está ali para preservar, não apenas para preservar, mas também para realçar o que existe de bom ali naquela cultura, naquele contexto cultural. E eu quero aqui concluir que o fato de nós estarmos agora vivendo como filhos, vivendo em novidade de vida, né? Há princípios, há deveres que devemos praticar, que tenhamos cuidado com a ideia da graça barata. Hoje eu sou filho de Deus, vou viver de qualquer jeito. Nós temos falado aqui e compartilhado essas impressões ao longo deste podcast sobre a necessidade de santificação e de uma vida que condizente, né, com os princípios da palavra de Deus. Então, tenhamos cuidado, que o fato, a filiação, a nova filiação, a nossa adoção em Cristo não é incompatível com o antinomismo. A graça é engraçada, eu vou agora viver de qualquer jeito. Não devemos usar da liberdade para darmos ocasião à carne. Temos uma responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade. A graça não é barata, como disse Dietrich Bonhoeffer, né? A graça não é barata, a graça é cara. Custou um alto preço, que foi a encarnação do Filho de Deus para vir morrer no meu lugar, cujo sofrimento tem valor expiatório e substitutivo para a minha vida e para a sua vida, professor do Discipulano e meus caros professores, né, o pastor Raul e o professor Douglas News. O que mais poderíamos dizer sobre esse terceiro tópico? Caminhando ou andando em novidade de vida? É interessante, Meli, que Jesus, ao ensinar a Nicodemos, Jesus falou algo que deixou Nicodemos chocado, ao ponto de ele dizer assim, mas Senhor, porque Jesus falou assim, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos achou que com a sabedoria dele, o conhecimento dele, as regras, a filosofia de vida, enfim, tudo que ele tinha, as credenciais dele, ele eram suficientes para fazê-lo enxergar e estar no reino de Deus, pertencer ao reino de Deus. E Jesus foi claro, dizendo, olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Aí ele não compreende e diz, mas Jesus estava falando, como já colocamos aqui, da questão do nascimento espiritual. Aí Nicodemo não entendeu, aí falou assim, mas como é que pode ser isso? Pode, porventura, um homem, sendo velho, que já tinha uma certa idade, voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Olha que pergunta, né? Aí Jesus falou assim, peraí, já que você não entende das coisas espirituais, eu vou te falar das coisas da terra. Aí Jesus deu uma aula, mas não foi uma aula assim de nível de primeiro grau, de segundo grau, que nós conhecemos hoje, foi de terceiro para quarto grau, foi de doutorado. Ele diz assim, o vento assopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Jesus falou ali sobre a formação dos ventos, aula profunda em geografia, aula de terceiro grau. E aí, Nicodemo ficou de boca aberta. Aí ele diz assim, peraí, como é que pode ser isso? Aí Jesus falou, olha, tá vendo? Eu baixei o nível do céu para a terra, você é mestre em Israel, você tem o dever de conhecer isso que eu estou falando, porque eu estou falando das coisas da ciência da terra.
falando dos ventos. Você não é mestre? Ora, se você é mestre, se você não sabe das coisas da terra, como é que você vai saber das coisas do céu? Então, tem que nascer de novo. Então, Jesus mostrou para ele ali que o conhecimento humano que ele tinha não servia para o colocar dentro do reino de Deus. Era necessário nascer da água e do Espírito, ou seja, necessário aceitar Jesus como Salvador, porque é Jesus, é o Espírito Santo de Deus que faz esse processo de reinserção, de reinserir o homem no reino de Deus, de reinserir o homem em Deus. Por isso que agora nós temos a natureza de Deus, a natureza de Cristo está em nós, porque nós estamos nele. E aí uma pessoa que é regenerada, que nasce de novo, ela tem que andar como o apóstolo Paulo falou lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele fala assim, ó, assim que se alguém está em Cristo, ou seja, nasceu de novo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, as práticas que se realizava no passado ficou para trás, já era. Agora eu ando em novidade de vida. O evangelho, a vida espiritual, como eu falei, ela é algo muito poderoso, muito forte. Não é algo assim da ficção, não é algo assim criado pela mente humana, não. É algo que vem de Deus. E isso irradia para todas as nossas ações. E aí, então, nós passamos a andar em novidade de vida. Andamos praticando as boas obras. Porque está escrito também lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, salvo engano, fala assim, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse versículo 8. Versículo 9, né? Aliás, versículo 9 diz assim, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí, o versículo 10, deixa eu procurar aqui, o versículo 10 fala assim, porque somos feituras suas, ou seja, somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou essas boas obras para que a gente ande nela. Ou seja, o crente quem é nascido de novo, né? Como o professor Douglas falou, às vezes a pessoa aceita Jesus, ali, aceita Jesus com a mão, mas ela ali foi um ato, mas ela não quer Jesus, na realidade. Ela foi por alguma razão, mas não abriu o coração. De fato, ela não aceitou Jesus. A gente vê ali exteriormente, mas isso é um processo interior, né? E se a pessoa realmente aceita Jesus, ela vai andar em novidade de vida. Ela vai andar agora nas boas obras, porque Deus fez as boas obras para que a gente ande nelas. Não são as boas obras que nos salvam, mas quem é salvo anda realizando boas obras. E boas obras é contrário à prática do pecado, à prática daquilo que obras mortas. Eli, certa vez eu estive em uma profissional da nutrição e ela dizia o seguinte, que eu costumava, após o almoço, tomar um pouco de café. E aí ela dizia que o café, se eu me alimentar de feijão, então o café ele acaba inibindo a ação do ferro existente. Então, em outras palavras, eu precisava eliminar o café nesse momento para que a minha alimentação ela não seja prejudicada no processo natural de alimentação. E aí, quando nós nascemos de novo, há algumas coisas que não dá para caminhar juntas, porque uma pode inibir a atuação do outro. E é o que Colossenses vai falar, né? Nós precisamos, primeiramente, nessa nova vida, tirar a roupa velha. Só que essa tirar de roupa velha não é algo que eu chego para Raul e digo, tire. É uma ação do Espírito Santo. Raul pode, como professor, ou você que acompanha-nos, o professor vai orientar a luz da palavra, mas há uma ação do Espírito Santo que vai trabalhando para que esta parte que ainda quer guerrear dentro de mim, relacionada à velha natureza, ela precisa ser mortificada para dar lugar a uma natureza, uma veste nova, uma veste que glorifica o Senhor. E aí alguém pode perguntar, mas como é que eu vou mortificar esse velho homem? E há um segredo nisso. E esse segredo não está relacionado ao fato de eu estar sempre presente nos trabalhos da igreja.
Eu ser um aluno assíduo da escola dominical é muito importante. Eu ser frequentador dos cultos indispensáveis, culto de doutrina, participar das ações da vida congregacional é muito importante. Mas eu preciso ter uma vida devocional, uma vida a sós com Deus. Eu preciso ser ensinado, eu preciso, como professor, ensinar e motivar esse novo convertido a uma vida devocional. Porque, do contrário, essa ação transformadora ela pode ser retardada. E aquilo que Paulo fala em uma das cartas, olha, vocês já eram para estar se alimentando em outro patamar, mas vocês ainda estão no leite. O que é isso? É alguém que está tendo um processo de maturidade retardada. E muitas vezes o nosso novo convertido, o irmão o crente, por melhor das intenções, ele precisa ter uma ação de casa, uma ação pessoal, individualizada. Leitura da palavra, oração por si, pela sua vida, para que o Senhor, o Espírito Santo, trabalhe em seu interior, lhe ajude nesse processo de purificação, para aí sim, na vida, isso ser expresso, ser refletido no dia a dia, e cada vez mais e mais e mais. Então, essa em uma palavra final, esse é o grande segredo de mortificar o homem. Não é os muitos livros que você vai ler. Há muitos livros cristãos que falam, existe um livro do John Owen, que é a mortificação do pecado. Acho que o professor Eli conhece. A tentação e a mortificação do pecado. É um clássico, é um livro bem antigo, e ele vai falar sobre isso. Mas eu posso ler aquele livro, você pode ler tantos outros livros, mas o que vai... esse livro pode até ser apêndice, mas o que vai lhe ajudar nesse processo é a vida com a palavra, a vida com Deus, a vida a sós, com o Santo Espírito, nesse processo diário e contínuo. É isso. Obrigado, meus queridos. Estamos aqui já caminhando para a conclusão desta gravação e eu quero já perfilar aqui minhas palavras finais, dizendo para você, professor do discipulando, professora, deixe claro que boa intenção para com Deus não basta. É necessário um novo nascimento. É necessário uma mudança radical. É necessário que a vida espiritual seja implantada no novo convertido e no homem pecador, né? Temos falado aqui sobre que essa regeneração não é uma obra humana, mas sobrenatural. Temos definido elementos dessa nova vida. Temos falado aqui sobre que se demanda, né, do Filho de Deus, que ele viva de acordo com que ele faça jus a essa filiação, praticando, convergindo contra as obras mortas, praticando as boas obras, fazendo uma boa profissão da sua fé, né? Imitando as obras do seu Pai, do verdadeiro Pai, do Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao invés de imitar as obras do maligno, E eu quero aqui concluir dizendo recitando aqui um trecho que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 1, vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Deus, nosso Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ama, nos adotou como seu filho, né? Me adotou como filho, adotou o pastor Raul, o professor Douglas Nilson, nos aceitou de forma incondicional em Cristo, né? Nós somos aceitos. Uma vez aceitos, de forma incondicional, aí é que nós passamos a obedecer, porque ninguém será salvo por fazer ou praticar boas obras, né? As obras são consequência da salvação, da regeneração em nossas vidas. Então, eu quero aqui encerrar minhas palavras e facultar aqui aos meus queridos professores e companheiros deste podcast para as considerações finais. Bom, meu querido Noeli, dizer aqui as palavras finais que o padrão é Cristo. Cristo é o modelo para nós. Nós temos que tentar imitar a Cristo, porque se nós imitarmos a Cristo, nós estamos no caminho certo.
e para isso Deus nos salvou, para isso somos nova criatura, e nós temos que ter em mente que não é difícil imitarmos a Cristo, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda, nos auxilia. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que está conosco e ele tem todo o desejo, todo o interesse que a gente queira isso, porque o mérito humano, se há algum mérito no homem, é dizer assim, Senhor, eu quero. Só dizer que quer ou não quer. Se disser que quer, o Espírito Santo de Deus tem lugar e ele opera na vida da pessoa mais e mais, ao ponto da pessoa ir crescendo, 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 até tornar-se, até alcançar a estatura de varão perfeito. Eli, eu gostaria de encerrar essa lição em 3 palavras que representam tudo isso que nós, sintetiza tudo isso que nós falamos. Primeiro é o reconhecimento. Nós, cada um de nós, o novo convertido, o professor precisa passar para esse aluno que o ponto de partida é reconhecer que somos pecadores e necessitamos de um Salvador. E esse Salvador, ele é Cristo. E a segunda palavra é fé. É crer que esse Cristo é o Salvador, o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. E a terceira palavra é rendição. A partir do momento que eu reconheço que há um Salvador perfeito e único, que é Cristo, mas como o professor ali falou, ele não quer apenas nos salvar, ele quer também ser Senhor da nossa vida. E para ele ser Senhor, eu preciso estar rendido. E é o processo diário que o pastor Raul caminha, o irmão Eli, o pastor Reinaldo, diretor do departamento de ensino, o pastor Martim Alves, cada crente espalhado em qualquer parte dessa terra, é o processo de rendição, porque tem causas, tem situações que nós vamos ser confrontados nesse processo. E é aí onde a vida com Deus vai nos ajudar nesse processo contínuo que está totalmente relacionado com a santificação progressiva, até um dia estarmos com o Senhor eternamente, em nome de Jesus. Obrigado, querido. Professor Douglas Nilson. Obrigado você, docente discipulando, ou você que não faz parte, né, do quadro de professores da EBD, mas que se interessa e tem acompanhado esta nossa conversação que mantivemos até aqui, nesta gravação, neste episódio, neste podcast. Nossa gratidão a você. Quero pedir aqui que lhe encorajar a repercutir este vídeo e os demais vídeos deste canal, compartilhando, curtindo, deixando algum comentário. Isso será de grande proveito para todos nós. Obrigado por sua companhia. Nossa gratidão ao nosso Deus por mais um podcast. Nossa gratidão ao pastor Martim e ao pastor Reinaldo pela deferência. E, enquanto Deus permitir, estaremos aqui à frente deste podcast, contribuindo de alguma forma para a sua edificação espiritual, você que está à frente discipulando, compartilhando a palavra de Deus. Então, mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor a todos e um abraço. Pai do Senhor, até a próxima. A paz do Senhor.